Bom, pessoal, bom dia. Então, iniciando mais uma aula de teoria da contabilidade. Então, vamos deixar à disposição aí para as meninas, né? A Amanda e também a Daniele, que hoje vai estar falando um pouquinho de um tema muito importante dentro da área contábil, né? Justamente ela vai estar falando dentro aí da parte teórica da contabilidade, né? Receitas, despesas, perdas e ganhos. Então, deixo aí à disposição a palavra de vocês, fiquem à vontade, tá? E aí no final a gente faz um comentário, um fechamento e deixa aberto também aí para as perguntas. É com vocês, meninas. Bom dia. Eu e a Daniele ficamos com um tema como o professor falou, né? Receita, despesas e perdas e ganhos. Eu vou estar falando um pouco da parte teórica de receita e despesa, e a Daniele, em seguida, vai ficar com perdas e ganhos. Eu estou um pouco com a garganta inflamada, caso o áudio esteja ruim ou esteja falando baixo, só avisem, por favor, que eu não estou vendo mais nada. Receita. O que é a receita? Receita é todo o capital que entra proveniente da atividade empresarial, como vendas de produtos, serviços, rendimento de aplicação financeira e cobrança de royalties. As receitas, tanto as receitas como as despesas, né? Faz parte da empresa que representa a movimentação financeira para determinar a lucratividade da empresa ou perda, né? E elas fazem ela faz parte de uma base contábil que faz conhecer esses conceitos para manter uma organização saudável, digamos assim, na empresa. Definição. Entende por definição, entende-se por receita a entrada de elemento para o ativo, sob forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondente normalmente à venda de mercadoria, de produto ou prestação de serviço. Uma receita também pode derivar de juros sobre depósito bancário ou títulos de outros ganhos eventuais. Ou seja, é um dinheiro que vai contribuir com uma parcela positiva na hora de fazer as contas do lucro gerado. Então, a diferença é fundamental no fato que gera um aumento do ativo patrimonial da empresa. Lá também no livro do Sérgio, mostrou dois tipos de receitas, digamos assim, que foi a operacional e não operacional. Eu vou estar falando um pouco, eu trouxe outras, né, que eu acabei pesquisando mais. Uma acaba sendo base de deduções e de lucro, de total de venda, menos deduções que acabam gerando outros tipos. Vou falar agora um pouco da receita operacional. Essa receita operacional é somente aqueles produtos e serviços que constituem a finalidade fundamental da empresa, que deve ser incluído nessa categoria operacional. Essa receita operacional ela vai englobar a parcela, né, proveniente do produto principal ou dos coprodutos da empresa. Receita não operacional são aquelas decorrentes de transações não incluídas nas atividades principais ou acessórias que constituem o objeto da empresa. Nessa concepção, ela vai incluir uns acréscimos do ativo positivo, do ativo de patrimônio líquido, que deriva o rendimento de aplicação financeira. Aí a receita líquida é a receita operacional menos os descontos, como imposto, devolução de mercadoria e os descontos concedidos na venda, entre outros. Essa receita líquida, né, corresponde praticamente à venda bruta. Depois vem as deduções do imposto sobre venda, do desconto
devolução. Receita principal ou primária é aquela gerada a partir da atividade principal da empresa. Essa receita na empresa é proveniente dos valores que vão ser abatidos na atividade principal da empresa. Receita secundária é a receita gerada a partir de uma atividade secundária da empresa, como a venda de produtos correlatos ao principal. A receita secundária é aquela que, de uma forma, vai oriunda a uma atividade que não seja a principal, né? Como, por exemplo, produto similar ao principal. Receita sobre venda. Receita sobre venda de materiais que sobram no processo de produção, mas que pode ser aproveitado em outras empresas. Quando a empresa vende os descartes de material, esse valor vai ser recebido e põe na receita, põe no caso na DRE, como receita de sobra de material ou de sobra de vendas, e fica mais ou menos assim. Base para a mensuração da despesa. Uma boa mensuração da receita exige que se determine o valor de troca do produto ou serviço prestado pela empresa. Em outros termos, esse valor de troca nada mais é do valor atual do fluxo de dinheiro que serão recebidos, derivante de uma transação que produz a receita. Para uma boa aproximação de valor e preço, tem que ser entrado em acordo entre o comprador e o vendedor, né? Entretanto, deve deduzir uma provisão pelo período de espera, se exigir frequentemente. E isso não é feito em períodos. Eu vou falar agora um pouco sobre despesas. O que é a despesa? Representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas. Note que despesa pode referir-se ao gasto efetuado no passado, no presente ou que serão realizados no futuro. De forma geral, podemos dizer que o grande fato gerador de despesa é o esforço continuado para produzir receita, já que tanta despesa é consequência da receita. Como receita pode derivar de despesa, ou melhor dizendo, a receita futura pode ser facilitada por gasto passado ou por corrente futuro. Quando o bem de serviços são consumidos na produção de bens que ainda não deixaram da empresa, isso vai se incorporar num produto, não caracterizando ele. Ainda a despesa um certo período. Definição. Despesa é o valor gasto para administrar e sustentar o funcionamento da organização, sem que tenha impacto direto no processo de produção. Uma das exigências mais importantes de uma boa gestão empresarial é a correta análise dos gastos organizacionais, o que inclui compreender a diferença entre custo e despesas. Despesa e custo, são gastos, né, no caso. Despesas são mais distantes, é mais fácil saber diferenciar uma despesa do que um gasto, que digamos assim. Desse modo, a despesa são um despenho mensal recorrente, que é necessário, né, para a sobrevivência da empresa, porque sem uma receita, como eu já falei mesmo, a receita é consequência a despesa é consequência da receita, né? Sendo assim, o que seria mais ou menos a despesa? Seria uma conta de água, aluguel, energia elétrica, característica. Assim, o que caracteriza a despesa é o fato dela entrar em expirações de fatos de serviço, direta ou indiretamente relacionada com o produto de venda ou do produto de venda do produto, produção e a venda do produto. Aqui já a parte da característica já entra mais em custo, né?
É importante notar também que a avaliação das despesas deve ser considerada como um problema à parte para a definição de despesa, principalmente se for uma atividade ou um processo. Grau de associação com a receita. Eu coloquei grau de associação de despesa com as receitas. O grau de relacionamento da despesa com as receitas é conhecida em um período que pode ser estreito, como no caso do material consumido na prestação de um serviço, de conserto de rádio, televisão, que provocou uma receita. Pode ainda ser afastado e no caso hipotético de uma entidade que assina a revista de vanguarda a fim de ilustrar os seus principais executivos. Ambos os gastos são considerados despesa, porque vai se considerar que vai contribuir diretamente ou indiretamente naquela produção, né? Que, portanto, alguma forma de despesas estão diretamente relacionadas à receita. O caso mais patente dos custos dos produtos vendidos, como vimos, são os custos. Como vimos, o custo do produto vendido é um custo de período. Logo, é uma verdadeira despesa. Na acepção dos termos, entretanto, o que pode estar incluído no custo dos produtos vendidos está sujeito a grande variação conforme o método do custeamento utilizado. Outras despesas estão menos diretamente relacionadas com a receita. Pelo menos é mais difícil avaliar enquanto a incoerência de taxa de despesas provoca a receita dentro do mesmo período. Sabe-se que as despesas que estamos discorrendo pode provocar o aparecimento de receita, mas não se sabe muito bem quando e às vezes e o porquê. É um procedimento usual, né, que utilizando o custeamento por absorção, no caso, em custo, a avaliação que vai ser contida no custo do produto vendido muda, né? Se utilizar o conceito de custeamento direto, que eu acho que é uma forma que varia, né? Que somente carrega produtos pela variedade, enfim. Tem outro sistema também de custeamento que pode denominar entre o variável puro e a absorção pura. Os custos direto fixos geram uma divisão de produtividade, né? Aí aqui no final tem um confronto que eu trouxe uma DRE, né? Um confronto de receitas e despesas. E no caso, no final, depois do processo, se fosse sobra de materiais, esses negócios. Aí fica assim, vem a receita operacional, menos a dedução, que vai ser imposto, como eu falei, um abatimento. Aí que vai gerar a despesa líquida. Aí vem menos o custo do produto vendido, ou CMV, que vai ser que é a mesma coisa praticamente, que vai ser o resultado, que vem o resultado em vendas. Aí aqui já entra a parte de despesas operacionais. Aí aqui entra o fato das despesas operacionais, que pode ser uma conta de luz, água, ou de venda administrativa, juros e despesa financeira, imposto e taxa, pesquisa e desenvolvimento e outros. E logo dá o resultado operacional, se foi lucro ou se foi perda. Agora a Daniele vai falar um pouco de ganhos e perdas. Oi, bom dia. Bom dia. Bom, eu me chamo Daniele e eu vou falar sobre perdas e ganhos. Então, para começar, perda são os gastos que não decorrem da atividade principal de uma empresa, no que se refere a gasto em despesas como
custo diretos ou indiretos dos produtos, mercados e serviços. O livro, ele nos traz ganhos e perdas extraordinários, ou seja, os itens extraordinários. A opinião APB no 93 estabelecia-os como eventos e transações de um caráter significativamente diferente das atividades típicas ou usuais da entidade. Não deveriam ocorrer frequentemente e nem ser considerada como fatores recorrentes em qualquer avaliação do processo operacional da empresa. Foram excluídos também dessa definição de itens extraordinários os ajustes de estimativas e de avaliações, como baixa de estoque, contratos em andamentos ou recebíveis. Esses ajustes, eles são considerados como de natureza normal do empreendimento e uma responsabilidade recorrente da administração. Também são excluídos desses ajustes de períodos anteriores que serão refletidos em lucros retidos. Pode passar, Amanda. Note que a opinião referida não considerava todos os itens como debitáveis ou creditáveis contra lucros retidos, apenas os que pudessem ser especificamente identificados com atividades empresariais de períodos anterior, que não fossem atribuídos a eventos econômicos ocorridos subsequentemente, que não dependesse primeiro da avaliação de outras pessoas e não a administração, e que também não fossem suscetíveis e razoáveis de estimativa. Pode passar. Hendricks, eu acho que é assim que fala, ele considerava que as correções de período anteriores, permitidas como ajuste para lucros retidos, são semelhantes aos itens extraordinários e que não havia razão lógica para não incluí-las na demonstração de resultado. Em 1940, eu não sei ler esses dois nomes, Penton, eu acho, o outro não sei, afirmava que, para justificar a segregação como itens extraordinários, os ganhos ou perdas deveriam ser nitidamente extraordinários e conectados com a finalidade declarada da empresa apenas de forma acidental. Ou seja, assim, a venda de equipamentos ela poderia ser uma atividade normal para muitas empresas. E, por outro lado, os ganhos e as perdas derivantes... Por outro lado, ganhos e perdas derivantes de venda de propriedade operacional poderiam refletir alocações incorretas feitas em períodos anteriores, da mesma forma que ganhos e perdas inesperados. Pode passar. Um ganho, ele representa um resultado líquido favorável resultante de transação ou eventos não relacionados a operações normais de um empreendimento. Um caso interessante é o de doações recebidas por uma empresa, que se pode ser caracterizado como patrimônio ou ganho dependendo do doador e também das circunstâncias da doação. Uma doação, ela pode ser feita para fortalecer o patrimônio da empresa ou até mesmo como recebimento de pagamento extras, ou aqueles, uns dizem pagamento de consciência, que são para demonstrar o reconhecimento por serviços recebidos. O valor dessas doações, elas deveriam ser registrados ou mensurados como fazemos com a receita, ou seja, o valor recorrente dos ativos recebidos na transação da doação. Grande parte de ganhos resulta de um confronto entre aspectos favorável, semelhante à mensuração da receita, e desfavorável, parecido com o reconhecimento da despesa, isto é, pelo valor de bens e serviços utilizados na doação recebida. Pode passar.
Note-se que ganhos não podem assemelhar-se à receita e perda não pode assemelhar-se a despesas. Embora todos os ganhos e perdas sejam não operacionais, não é correto denominá-los como receita não operacionais ou extraordinárias, mas como ganho extraordinários ou perda, tendo em vista a definição aceita da receita. No caso específico das perdas, podemos utilizar como oposto de ganho. Durante uma operação, ela pode não ser operacional, não ligada às atividades principais do empreendimento, mas mesmo assim ser recorrente. É o caso das vendas de ativo não destinado à venda. O Comitê de Terminologia do AICPA definiu perdas como o excesso de toda ou uma parte dos custos dos ativos sobre as receitas respectivas. Se existir quando os itens forem vendidos, abandonado parcial ou destruídos em consequência de sinistros ou alguma outra forma baixados. Já a American Occult Association definiu-as como custos que não são benéficos para a atividade produtora da receita da empresa. Ainda eles insistem que as perdas são inspiração de valor que não estão relacionadas com as operações normais de qualquer outro período. A rigor, uma perda ou ganho não deveria ser confundida como ajustes de período anteriores. Perdas de valores de ativos não previstas são sem dúvida perdas, mas se tivesse sido prevista, talvez tivesse sido alocado como despesa. Bom, o reconhecimento das perdas é semelhante ao reconhecimento das despesas, embora a gente não pode confrontá-las com a receita. E uma boa teoria que manda é que não devemos atrasar o reconhecimento das perdas. Já na opinião APB 20 de 1971, eles limitam as correções de relatório de períodos já encerrados a um mínimo, por considerar frequentemente reajustes de relatório contábeis de períodos encerrados que diminuem a confiança de investidores no relatório. Esses relatórios somente pode ser mexido neles em relatórios que já foram encerrados, no caso de erros cometidos lá em períodos anteriores, supondo alguns 5 anos atrás, 6 anos, foi cometido um erro, né? Então, você pode estar acessando esse relatório para estar mexendo nele, caso contrário, não. Em relação a certos tipos de mudança, eu vou estar falando um pouco sobre as mudanças contábeis. Em relação a certo tipo de mudanças contábeis em que as vantagens de tratamento retroativo, elas superam as desvantagens. Primeiro ele vem a mudança do método EPS, ou LIFO, de avaliação de inventário para o outro método. Segundo, a mudança no método de contabilização para contratos de construção de longo prazo. E terceiro, qualquer mudança realizada simultaneamente quando uma empresa, pela primeira vez, ela publica relatórios contábeis para as seguintes finalidades, que são obter capital adicional de investidores, efetuar uma combinação empresarial ou registrar ações ou títulos. Pode passar. Todas as demais mudanças devem ser retratadas no demonstrativo corrente de forma cumulativa. Essa é uma opinião que ela requer que sejam levantados relatórios contábeis para os últimos 5 anos, a fim de demonstrar qual foi o efeito de mudança se tivesse sido feito nos períodos anteriores. Verificamos ser bastante complexa a questão dos itens extraordinários dos ajustes de exercício anterior.
das mudanças de princípios e procedimentos contábeis e das operações descontinuadas. Isso ocorre quando a gente não utiliza o conceito puro e integral da demonstração de resultado. É isso. Ok, meninas, terminaram? Então, vou pedir que vocês Ok. voltem lá no slide primeiro. Pode deixar a apresentação para a gente comentar, mas parabéns pela apresentação. É isso que a gente quer que vocês fazem, né, no decorrer da apresentação. Por quê? É um meio de vocês irem acostumando na apresentação, porque lá no final vocês vão ter a apresentação do TCC. Quando eu fiz, né, a minha graduação, a gente tinha pouco seminário, pessoal. Então, imagina como que foi a apresentação lá do TCC2, né? Então, isso é um meio até para que a aula não fique tão chata assim, né? Só o do professor falando, você ouvindo, vai, né, dando sono. Mas eu vi que realmente vocês entraram no conteúdo. E teoria, a gente sabe que teoria da contabilidade, falando de princípios, falando de postulados, né, não é tão fácil assim, tá? Às vezes se torna chato, cansativo, dá sono, né? Mas só para vocês terem ideia, né, a importância que se tem. Isso eu falo por quê? Porque quando eu comecei a fazer contabilidade, teoria era antes de gerar um, tá? E aí dava aquela canseira, aquela dificuldade. Na verdade, gerar um era junto com teoria, mas sempre a aula de teoria era antes, né? Então dava aquela, né, defasagem do conhecimento. Mas onde que eu vou aplicar isso aqui, tá? Então, só para vocês terem ideia, né? Vocês que passaram aí pela disciplina, vocês observaram o que é uma receita, né? Então, como vocês colocaram, a receita é tudo capital que entra proveniente da atividade empresarial. Então, a gente pode dizer que a receita nada mais é do que, né, uma origem de recursos, tá? Por que existe aquela diferença, né, da natureza da conta? Lembra? Lá em contas patrimoniais, que tem bens, direitos e obrigações, e lá nas contas de resultado, despesa e receita. Então, existia aquela dúvida, né? Por que eu debito uma aplicação de recursos lá no balanço, tá? Ou contas do balanço, e eu credito uma receita? Não é um ganho, né? Então, existe essa questão da diferença que a gente, por parte, a gente... Mas por quê, né? Um eu debito, outro credito. Então, as receitas, elas entram como origem, tá? Basicamente de recursos. E as despesas? Aplicação. Tá? Então, existe essa diferença. Então, a receita é todo aquele capital que vai entrar proveniente de uma atividade empresarial, seja aí qualquer ramo. Tá? Venda de produtos, serviços, né? Rendimentos de aplicações financeiras, como vocês já viram. Tá? Então, essa receita, né? Como a gente pode entender por receita, pessoal, é uma entrada de elementos para o ativo. Então, o que acontece? A receita ela aumenta o ativo e diminui o passivo, como a despesa é ao contrário. Né? Ela diminui o ativo e aumenta o passivo, tá? Então, uma receita, como vocês colocaram aqui, ela pode derivar também de juros sobre depósitos bancários, né? Que a gente tem aquelas receitas financeiras, lembra? Juros ativos, descontos, no caso aí, tem os descontos concedidos e os descontos obtidos. Então, entra nessa questão de tudo da parte da receita. Como vocês falaram de perdas e ganhos, que a gente vai estar falando posteriormente, existe essa diferença, tá? Então, a gente tem aí a parte das receitas operacionais, não operacionais, recorrente, não recorrente, permanece como receita. Então, a melhor aí forma da gente entender que os vários elementos que provocam itens, né, fases positivas para a nossa apuração de resultado. Tá? Isso é importante a gente caracterizar, porque por meio das denominações que esclarece, mesmo que seja aí de forma longas, como vocês já colocaram. Tá? Então, nós temos aí uma despesa, uma receita, como a gente está falando de receita, ela vai contribuir para o aumento do resultado líquido. Tá? Isso é importante a gente entender. Tá? Muita gente confunde, né? Professor, mas como um aluno um dia perguntou para mim, mas toda receita é ativa? Né? Então, a gente tem que entender o que se representa o ativo e uma receita, tá? Então, a receita é um ganho proveniente de uma atividade, tá? E o que é o ativo? O ativo é a aplicação, é o que a empresa tem. Então, tudo que você quer ver, o que a empresa tem de bens, direitos e obrigações, você pega o balanço e olha. Agora, do ganho em si, recorrente ao ganho, né? Seja venda, seja prestação de serviço,
você olha vamos dizer assim, denominado a questão do ganho da receita através da prestação de serviço ou venda de mercadoria, entre outros, como vocês já observaram aí na DRE, já fizeram o exercício, vocês vão fazer muito mais posteriormente aí nas outras disciplinas, mas você conhecendo o que é receita, que é um ganho, né, proveniente de uma atividade operacional, isso já dá uma ênfase na questão aqui da parte teórica que a gente tanto fala, tá? Então, às vezes a gente confunde. Eu sei que vocês estão, a maioria de vocês estão no quarto semestre, né? Ainda existe algumas dúvidas, mas vocês vão ver posteriormente nas outras disciplinas que tudo se encaixa em relação do que a gente está falando aqui, tá? Uma receita, ela é muito boa. Por quê? Porque através da receita eu vou ter um lucro. Se eu não tivesse receita, basicamente eu não teria um lucro, né? Imagina uma empresa só ter despesa, e aí, qual que é o ganho dela? É importante a gente entender essa parte, tá? Próximo slide. Qualquer pergunta, pessoal, vocês podem interferir e perguntar, tá? Se não tiver dúvida, a gente vai passando aí para os demais, tá? Então, pessoal, dentro das receitas, como as meninas já falaram, a gente tem receita operacional, não operacional, líquida, tá? Isso a gente... pode voltar, isso. Isso a gente vê lá na DRE, né? Quais são as contas que eu posso classificar como operacional? Então, são aqueles produtos e serviços que vão constituir a finalidade da empresa, tá, pessoal? Então, entra aí a questão da categoria da receita operacional. Então, quando se fala receita operacional, entenda que é aquelas receitas diretamente à operação da empresa, tá? Que está ali toda hora tendo aquela movimentação, tá? Já não operacional são aquelas decorrentes de transações que não vai estar incluída nas atividades principais, né? Então, operacional, que está em operação, não operacional, aquelas que se constituem na nossa DRE, que não é de uma operação da atividade principal, tá? E a receita líquida é a receita operacional, como vocês já falaram, menos os descontos. Então, isso aqui eu acredito que vocês já aprenderam. Lá na DRE a gente tem aí a chamada receita bruta, menos os impostos, e aí eu tenho a receita líquida ou as vendas líquidas, tá? Então, vocês vão aprender muito essa questão, como eu falei, numa disciplina de análise das demonstrações, tá? Para que serve a receita líquida? A receita líquida, ela serve como o percentual 100% para mim verificar as outras contas na DRE, o quanto representa desse total, tá? Por quê? Porque lá no final vai ter um lucro ou prejuízo. Então, a receita líquida, ela sempre vai ser 100%. Mas é claro que aí essa questão existe muito, né, em termos de conhecimento, quando a gente fala numa empresa, eu vendi, alguém devolveu, eu vou lá e faço o estorno? Não, eu lanço como a venda bruta total e depois eu jogo como os desconto, tá? Quem trabalha na empresa, que ainda não tem conhecimento da parte contábil, pessoal, às vezes faz o estorno, né? Faz aí, basicamente uma diferenciação do que a gente fala na contabilidade. Então, você vendeu tudo, deixa registrado. Se ele, né, a pessoa, ela vai lá e devolve, basicamente você tem uma continha especificada como descontos de vendas. E a partir daí a gente faz toda aquela apuração até chegar à receita líquida, tá ok? Próxima. Então, pessoal, temos a receita principal. Então, a receita principal, como vocês já falaram, as meninas falaram aí, são aquelas receitas exatamente da operação principal, tá? Então, vai ser gerada através dessa atividade principal da empresa, tá? Pode ser a principal ou primária, né? Como vai ter aí a secundária, que ela é gerada a partir de uma atividade não relacionada com a primeira, tá? Eu posso ter um ganho posteriormente fora da atividade principal, tá? Como a venda de produtos correlatos aos principais. Um exemplo bem interessante, pessoal, que eu passo para vocês sobre essa receita secundária é de uma madeireira, tá? Madeireira, ela tem lá a madeira, que é a venda, que é a atividade principal dela. Só que, antigamente, em Sinop, nós tínhamos aí os depósitos de pó de serra. Eu acredito que todo mundo aqui conhece, né? Esse pó de serra, pessoal, né, como a gente está vendo aí que as coisas estão, né, tendo dificuldade de se encontrar, ou você, né, conseguir, as empresas começaram a vender pó de serra, por incrível que pareça, tá? Então, raramente você vai ver alguém que te dê pó de serra. Pó de serra está sendo vendido. Então, essa empresa ela tem como receita principal a venda de madeiras e uma receita secundária como a venda de pó de serra. Então, ela não perde nada,
tá? Basicamente não está tendo perda, como o frigorífico também, tá? Se você for ver, o frigorífico tem aí como atividade principal a venda da carne, mas ela vende o restante aí do boi, né? Da vaca, do gado. Então, basicamente, passa a ser a receita secundária, né? Eu mesmo, eu trabalhei um mês num frigorífico, pessoal. Isso já faz, quando eu tinha 18 anos, foi acho que o primeiro ou segundo trabalho. E lá eu perguntei para eles, aqui vende tudo? Tem alguma coisa que descarta? Ele falou, não, aqui não descarta nem o berro do boi, né? Então, assim, a empresa ela se aproveita de tudo. Isso entra como a questão da receita secundária. Principal a carne e secundária o restante, tá? Então tem a questão do couro, tem a questão das vísceras, tá? Que é muito comum, não sei se vocês já viram, mas a questão de algumas atividades ali não é descartada, é vendida, tá? Então, se você for ver hoje em dia, as empresas estão tentando aproveitar o máximo. Isso é bom? É bom, tá? Por quê? Porque ela vai ter um custo até para, no caso, descartar, né, essa mercadoria, esse produto. Então é importante a gente entender que hoje em dia não se perde nada, tá? Então entra como receita secundária. Tem a receita principal e a receita secundária. Receita de sobra de vendas, tá? Então são aquela receita vinda, é claro, de venda de materiais que sobraram dentro do processo de produção. Um exemplo, pessoal, muito comum, essa receita de sobra seria a questão da costureira, né? Retalhos de pano. Não sei se vocês já viram, acredito que algumas de vocês já viram hoje. Quem trabalha com essa parte de costura, até aqueles retalhos, né? Basicamente, a pessoa acaba vendendo. Por quê? Porque ela iria descartar, né? Então, dentro de uma atividade, aquilo que sobrou, eu posso fazer a venda. É o chamado receita de sobra de vendas, tá? Dentro de um processo de produção. Então, dentro desse tópico que a gente está falando, pode ser aproveitado aí por outras empresas, né? Nesse caso aqui, eu acredito que quem uma costureira tem recortes que sobra, pode ser vendida para outras pessoas que fazem tapetes, né? Basicamente, minha avó fazia isso, ela fazia aqueles tapetes de retalhos de pano, né? Que sobras, e ficava muito bonito. Então, isso é importante a gente saber o que se representa dentro da questão da receita principal, secundária e também da parte de sobras, tá ok? Próximo slide. Bom, base para mensuração da receita, né? Então, acredito que isso aqui vocês já viram também em algum momento. Uma boa mensuração da receita, ela vai exigir, né, que a gente determine o quê? O valor de troca do produto ou serviço prestado pela organização, tá? Em outros termos que a gente pode dizer, pessoal, esse valor de troca nada é mais do que o valor atual dos fluxos em dinheiros, que vai ser o quê? Recebidos, derivantes de uma transação que produza uma receita. Mensuração nada mais é, pessoal, aquilo que você determina como valor, né, para você cobrar. Qual que é o valor que você vai cobrar? Isso aqui vocês vão estudar na parte de custo, né? Qual que é o valor que eu devo cobrar, né, por um produto que eu confeccionei? No caso lá da empresa comercial, não é muito comum, mas existe, tá? Uma boa mensuração em relação à receita. Qual, né, o valor que eu vou incluir no meu preço de venda? Por quê? Porque a gente fala que numa empresa comercial, basicamente, raramente tem custo, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar que custo é mais para empresa industrial, tá? Pode existir? Pode, se houver modificação de um determinado produto, tá? Um exemplo, pessoal, para quem vende pano de prato ilustrado, desenhado, né? Eu acredito que vocês já viram aquela pessoa que compra o pano de prato, branco, sem nenhum detalhe, e começa a desenhar ou bordar, né? Aí sim, você começa a ter a mensuração correta no seu produto em relação ao custo que você teve, a tinta, a máquina. Então, existe tudo uma base para a gente mensurar. Isso aqui, como eu sempre falo, né? A parte de teoria, a parte dos princípios, tudo isso abrange um contexto geral. Até como vocês colocaram lá no final, né? É uma coisa que se torna complexa, mas é interessante a gente compreender como que faz, né? Qual que é a base que eu vou mensurar corretamente, tá? Então, tudo isso vai estar alocado ao valor que vão ser recebido posteriormente na venda desses produtos, tá ok? Próximo slide, despesa, né? Então, despesa, como eu falei para vocês,
nada mais é do que como uma aplicação de recursos, tá? Então, ele vai diminuir o ativo e aumentar o passivo e vai representar a utilização ou consumo desses bens no processo para se produzir, tá? Como vocês falaram, para se produzir sempre vai ter despesa, tá? Não tem como a gente produzir algo que não se tenha despesa. Vou ter custo? Vou, com certeza. Para produzir vou ter custo, fator principal. Mas e as despesas? Né? Como vocês falaram, aluguéis, né? Energia elétrica, vocês vão estudar que a gente pode fazer o rateio da energia elétrica dentro de um barracão de uma empresa, conforme o setor que você, né, vai estar utilizando. Um exemplo de máquinas de costura. Dentro de um barracão eu posso ter uma máquina, como eu posso ter 20 máquinas. E aí, né? Dentro desse barracão eu posso fazer basicamente o rateio. Aí eu tenho a energia da máquina, tá? Que aí fica muito mais fácil também. Qual que é o valor que eu vou ter que incluir no meu custo, tá, pessoal? Então a despesa, ela pode referir-se aos gastos efetuados no passado, no presente e os que serão realizados no futuro. Então não para, né? Passado, presente e futuro, sempre eu vou ter as minhas despesas com aquelas apropriação, tá? Então, de uma forma geral, como as meninas colocaram, pode-se dizer que o grande fato gerador de despesa é o esforço continuado para produzir uma receita. Então, sempre vai haver uma despesa, tá? Então, pessoal, quero ter receita, vou ter despesa. Por quê? Imagina eu lá na DRE eu só ter receita, né? E aí, cadê as despesas? Como que eu vou fazer a apuração correta? Então, lembre-se, para mim ter receita, eu vou sempre utilizar de uma despesa, tá? Como receita pode derivar de despesa, ou melhor dizendo, a receita futura pode ser facilitada por esses gastos passados, correntes e futuros. Então, dentro desse contexto que a gente fala, despesa sempre vai existir, tá? Principalmente para as empresas aí que do ramo comercial, tá? Como eu falei, pode ter custo? Pode. Depende o ramo que você vai trabalhar. Mas, em geral, para mim ter apuração do meu lucro, eu tenho a receita com a participação das receitas. O que eu gastei, o que eu utilizei para gerar uma despesa aí, uma receita, seja de prestação de serviço ou venda de produtos. Próximo slide. Então, despesa, como a gente já falou, é o gasto para administrar, né, ou sustentar esse funcionamento da empresa, tá, pessoal? E uma das exigências mais importantes de uma boa gestão, que até elas colocaram aqui, é a correta análise dos gastos, os gastos organizacional, tá? Pessoal, isso aqui eu sempre repito porque vocês vão gostar, eu acredito que é uma disciplina muito bacana. Por que eu falo muito isso? Até eu ministro ela numa faculdade particular de análise, tá? Então, através dessa análise, eu posso trabalhar com as minhas despesas. O que eu posso diminuir, né? Por quê? Porque hoje em dia as empresas buscam eficiência, né? Produzir mais com menos. Então, o que eu posso mexer, né? Um exemplo, eu estava falando com um colega meu que estava trabalhando numa TV aqui em Sinop, né? Uma TV aí grande, né? E ele acabou sendo demitido da empresa porque a empresa começou a passar a operacionalização lá por Cuiabá. Então, às vezes, os comerciais aqui em Sinop, que passa na TV, não é de Sinop que é liberado, não tem um funcionário aqui em Sinop, é lá de Cuiabá. Então, o que a empresa fez? Através disso, ela diminuiu uma despesa, diminuiu aí um custo que ela tinha, né? Basicamente, do que a gente vê, né, dentro de uma TV aqui local. Por quê? Porque ela não precisaria de um profissional aqui, se isso poderia ser feito lá por Cuiabá. Então, através de Cuiabá, ela sustenta toda a rede de televisão. Então, só para vocês terem ideia, né? Isso, o que aumenta? Aumenta a receita dela, né? Ela diminui as suas despesas com salários, tá? E basicamente tem um ganho a mais. Então, dá para trabalhar? Dá. Por isso que eu falo, análise das demonstrações contábeis, vocês devem focar, pessoal. Vocês vão ver a importância, vocês vão gostar muito, tá? E o que a gente vê é que falta de um analista nas empresas, né? Porque ali ele pode especificar o ponto principal que a empresa pode trabalhar sem deixar de produzir, né? Nesse caso, até produzir muito mais com um profissional dentro da empresa, um analista contábil, tá? Então, pessoal, dentro dessas características que a gente fala das despesas, é o fato dela tratar o quê? As expirações de fatores de serviços direta ou indiretamente relacionados com a produção e a venda do produto da entidade, tá? Então, é aquilo que eu falei.
Vamos ter despesas? Sempre vão ter despesas. As receitas são derivadas, basicamente, das despesas. Por quê? Porque eu vou ter um gasto, vou ter uma utilização. Posteriormente, vocês vão aprender essa parte do custo. Mas, se tratando de uma definição de um resultado, lucro líquido, se eu vou ter um lucro, é trabalhável em cima desses fatores principais, receitas e despesas. Com menores despesas, eu tenho um maior resultado. Próximo slide. Grau de associação das despesas com as receitas, tá? Então, existe aí um grau de relacionamento, tá? Que as meninas falaram, das despesas com as receitas, reconhecidas em um período, tá? Como no caso, material consumido na prestação de serviços, de concerto, de rádio e televisão. Pessoal, isso aqui basicamente é aquela questão, que a gente falou sobre a parte de uma empresa que ela vende peças, então ela vende um produto, vende peça, e ao mesmo ramo, no mesmo local, ela tem a prestação de serviço. Então a gente tem essa associação, tá? Por quê? Porque as despesas e as receitas, elas têm esse grau de associação. Receita, eu tenho uma receita de venda de um produto, de uma peça, como também de uma prestação de serviço. Então, eu acredito que durante a contabilidade, vocês trabalharam muito com a questão de receitas de venda ou receitas de serviço. Basicamente, a gente quase não se trabalha, receitas de serviço, que é prestação de serviço. Posso trabalhar os dois? Pode. Como eu sempre falei para vocês, se forem trabalhar numa empresa, pessoal, se vocês decidirem trabalhar numa empresa, tente trabalhar numa empresa grande, tá? Tente trabalhar numa empresa grande, por quê? Através daí você vai ver toda aquela movimentação que ocorre, que não ocorreria em uma empresa pequena, tá? Então, você vai entender essa forma, venda de um produto e uma prestação de serviço em conjugação, tá? Então, pessoal, algumas despesas, elas estão diretamente relacionadas à receita, como a gente já falou, tá? Entretanto, que pode estar incluído no custo do produto vendido, está sujeito às grandes variações conforme o método de custeamento utilizado. Como você já falou, Qual que é o método de custo que eu vou utilizar, tá? De que forma que eu vou fazer o rateio? É importante a gente compreender essa parte aqui. Eu não sei se vocês já passaram pela contabilidade comercial, mas eu acho que vocês vão passar ainda. Vocês vão entender como que faz, esse rateio, O que seria o rateio? Como que eu vou utilizar, de uma forma necessária e ideal para que minha empresa saiba realmente o que eu estou tendo de custo, O que eu estou, basicamente, gerando de receitas com a participação das despesas, tá? Então, outras despesas estão menos diretamente relacionadas com a receita, ou pelo menos é mais fácil, ou melhor, é mais difícil, avaliar o quanto a incorrência de tais despesas provoca na receita dentro de um período. Então, é importante a gente conhecer, essa parte, o quanto aquela despesa, ela está influenciando no meu resultado, tá, pessoal? Então, é importante. Eu posso tirar ela e vou ter o mesmo resultado? Então, a gente tem que analisar de uma forma geral, tá? Sabe-se que as despesas que estamos discorrendo tendem o quê? A provocar o aparecimento de receitas, mas não se sabe muito bem quando, às vezes o porquê. E qual que é a análise que a gente faz? Verificando a questão dos resultados, Eu sempre falo, a gente dentro de uma empresa, a gente tem que ser bem produtivo, O quanto eu estou agregando valor para a empresa? Por quê? Porque às vezes tem pessoas que entram numa empresa e quer ganhar muito, mas o que ela pode, contribuir para que a empresa tenha um resultado maior? Sempre falo para o pessoal, difere daquela questão que é o mais comum a gente dizer, de você puxar o saco, da sua direção, do seu gerente, para você ganhar mais. Pessoal, eu sempre falo e repito, passo para vocês. É uma coisa não tão boa assim, não tão legal, mas eu sempre falo. A empresa, o patrão, às vezes ele não gosta da gente, ele gosta do nosso trabalho, tá? Da nossa produtividade. A partir do momento que você não produzir, automaticamente você não vai estar, sendo bem visto pelo patrão. Então, por isso que eu falo, qual que é o seu rendimento? Você está contribuindo? Por quê? Quando a gente trabalhando numa empresa, basicamente você tem que ser um profissional, tá?
Então, a partir daí, a gente começa a ver essa questão da associação. Será que eu estou sendo uma despesa grande para a empresa ou eu estou contribuindo muito com as receitas? Isso é importante. Até a gente fala de um produto, né? Esse produto está sendo viável eu adquirir e revender ele ou fazer ele? É a mesma coisa de um funcionário, tá? Eu já jogo essa parte para vocês que são ainda acadêmicos, mas é importante vocês demonstrar o profissionalismo, tá? Por quê? Porque tem muita gente que às vezes entra numa empresa, às vezes acaba ganhando um salário não tão bem assim, que deveria ganhar, e acaba desestimulado, né? E não produzindo, tá? E aí é onde a gente começa a perceber, né? Qual que é o resultado que aquela despesa está tendo para minha empresa? Eu estou tendo receita, né? Isso acontece muito nas empresas onde se tem um atraso de entrega de relatórios, tá? Por quê? Porque às vezes passa despercebido, o funcionário não contente, às vezes ele acaba gerando aí um grande prejuízo para a empresa. Já aconteceu, já vi isso, de um funcionário não entregar declarações, e quando se não entrega, é multas. E se tendo multas, é o aumento de despesa contribuindo aí com a diminuição do resultado, tá, pessoal? Então, tudo isso é o que eu vou fazer para que eu possa melhorar essa parte aí da receita da empresa. Então, a gente ser profissional, eu sempre falo da parte pessoal, por quê? Porque o bom profissional, ele sempre vai ter trabalho, vai ter serviço, tá? Então, é aquela questão do produto. Produto bom, sempre eu vou ter o retorno, porque se eu tenho um produto à disposição da sociedade, né, do consumidor, eu sempre vou ter uma receita, tá ok? Próximo slide. Então tá aqui, né, como vocês colocaram, despesas versus receitas, tá um modelinho aí de uma DRE, tá? Como a gente já falou aqui, né, as receitas operacionais, deduções de receitas, receita operacional líquida. Então a gente tem aqui, eu acredito que alguns já viram a questão das receitas de vendas brutas, as deduções de receitas, receitas líquidas, né, ou receitas de vendas líquidas, e assim por diante a gente tem a discriminação do custo do produto vendido, ou CMV, resultados com as vendas, né, e aí posteriormente eu tenho as despesas operacionais, seja de venda administrativa, juros, impostos e pesquisa em desenvolvimento, como vocês colocaram, até chegar o resultado operacional. Lembrando que aqui o resultado operacional pode ser considerado também como resultado operacional antes do imposto de renda e a contribuição social, tá? Quando ter aí a questão do sistema de tributação pelo lucro real presumido, tá, pessoal? No caso, não seria nem o presumido, seria só o real mesmo. Por quê? Porque esse resultado operacional, eu teria o valor que eu estaria tirando do imposto de renda e a contribuição social, tá ok? Próximo slide. Ganhos e perdas extraordinários, como vocês já falaram, tá? Bem importante isso aqui, tá, pessoal? Eventos e transações de um caráter significativamente diferente das atividades típicas. Então, quando se fala ganhos ou perdas, são algo extraordinário que não está dentro do contexto operacional da empresa, tá? Como vocês colocaram, e não deveria ocorrer frequentemente, tá? Então, ganhos e perdas são exatamente aquilo que vocês já falaram, né? Questões de sinistros que acontece, roubo, furto, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão, a gente não tem uma conta específica para contabilidade, né? Vou colocar lá em despesa, roubos, né? Ninguém espera ser roubado, ninguém espera que o prédio pegue fogo, né? Isso aí são algo que eu posso classificar. Quando você tem a certeza que vai acontecer, basicamente você tem uma conta específica como despesas, né? Questão lá dos juros passivos, tá? Eu acredito que vocês já viram, mas a diferença de juros ativos e juros passivos, tá, pessoal? Juros ativos é aquele que eu ganho, tá? E juros passivos é aquele que eu perco. Às vezes, quando a gente passa isso para o aluno, para ele classificar, juros passivos ele coloca como obrigação. Não, é uma despesa, tá? Então, é uma despesa que a gente vai falar lá financeira, basicamente dessa diferença. É igual ao aluguel, né? Existe o aluguel ativo e o aluguel passivo, tá? E eu acredito que em algum momento vocês viram isso, mas se vocês forem ver posteriormente, vocês já vão entender, né? Aluguel ativo é aquele que eu recebo, a empresa está recebendo, entra como receita. E juros passivos é aquela despesa, aquela que a empresa está
pagando. Por quê? Porque é muito comum a gente usar a continha apenas aluguel, tá? Mas lembre-se que quando eu tenho um investimento, né, aluguei uma casa, então eu vou ter um aluguel ativo, que eu estou recebendo, eu posso classificar isso dentro da contabilidade. Então, os ganhos e perdas extraordinários são aqueles que não são frequentes de acontecer, tá, pessoal? Então, não se tem uma continha específica, como as meninas falaram. Se tivesse, teria lá uma especificação como despesas ou receitas, tá? Então, a gente pode dizer que não deveria ocorrer frequentemente e não deve ser considerado como fatores recorrentes em qualquer avaliação do processo ali de operação da organização, tá ok? Próximo slide. Então, sobre a questão aqui da opinião que elas colocaram, né? A opinião referida não considerava todos os ajustes como debitáveis ou creditáveis contra os lucros retidos, apenas os que pudessem ser especificamente identificados com as atividades empresariais, é aquilo que eu falei para vocês, então não é uma continha já previamente definida, eu não sei o que iria acontecer, como a gente fala sinistro, né? Quando eu falo sinistro, pessoal, é aquilo que acontece que a gente não esperava, tá? E aqui elas colocaram também, né? Não fosse atribuídos a eventos econômicos ocorridos subsequente, ou seja, aqueles eventos que estariam sempre ocorrendo, subsequente, numa sequência, tá? Dependesse primeiro da avaliação de outras pessoas e não a administração. Então, é o fato de ter uma avaliação aí já definida por uma pessoa e não a administração, elas estariam por fora dentro desse contexto, e não fossem suscetíveis de razoável estimativa. Então, a gente não estimava, né? A quantos por cento eu vou perder? Né? Imagina, no incêndio eu acho que eu vou perder uns 10%. Não, o incêndio ele não difere, né? Essas questões de valores percentuais, tá? Então, existe essa questão dos ajustes que a gente fala debitáveis e creditáveis contra os lucros retidos. Então, é importante a gente entender, tá, pessoal? Quando alguém perguntar de ganhos e perdas, são aqueles fatos que ocorrem na empresa que não estavam previstos. Podem acontecer, né? É algo que pode acontecer, mas que não está previsto na contabilidade, uma continha específica, roubo, né? Ninguém vai ver despesa roubo, furto, despesas incêndio, não. Aí entra como questão que a gente classifica aí como perdas ou ganhos. Próximo slide. Então, Hendrix, pessoal, considerava que as correlações dos períodos anteriores permitidas como os ajustes, né, como vocês falaram, para lucros retidos, são semelhantes aos itens extraordinários, né, não havendo razão lógica para não incluí-las nas demonstrações de resultado, tá? Então, seria aquela questão de correções, né, que a gente pode incluir de uma forma que entra dentro dos princípios contábeis, tá? Então, Hendrix, ele fala, né, sobre a questão das correções dos períodos anteriores, permitida para esses ajustes que ocorrem dentro de uma organização. Eu tenho um estoque de mercadoria, pegou, né, um fogo lá, né, pegou incêndio. E aí, como que eu faço? Tá? Então, não havia uma lógica para me incluir nessas demonstrações de resultado. É aí onde que surgiu a questão das perdas, né? Como elas colocaram aqui em 1940, Patton e Littleton afirmava que para justificar a segregação como itens extraordinários, os ganhos ou perdas deveriam ser nitidamente extraordinários e conectados o quê? Com a finalidade declarada da empresa apenas de forma acidental. Então, nesse tempo aqui, existia, né, por esses dois autores aí, eles afirmavam que para justificar essa questão da segregação dos itens, deveriam ser nitidamente ser extraordinários, né? De que forma, pessoal? De que forma que você já previa a declaração da empresa apenas como forma acidental. Então, não iria entrar como perdas, basicamente, o que ocorresse ali de forma não programada, tá? Mas apenas com uma finalidade declarada da empresa, apenas de forma acidental. Que um acidente poderia acontecer, mas não informando os itens, né? De que forma seria esse acidente, tá? Foi aí onde que teve a correção, justamente que vocês falaram aí das normas contábeis, né? Eu não sei se vocês já abriram lá o conteúdo da NBC, que é Normas Brasileiras de Contabilidade. Lá vai ter muita
questões sobre isso, tá, pessoal? Quando vocês terminarem contabilidade, se formarem, vocês vão ver o tanto de conteúdo ainda existe, né, que a gente não vê aqui, porque são tópicos, né, são disciplinas aí durante um semestre que a gente vê, mas vocês vão ver o tanto de coisa que tem, como que eu faço a parte do registro contábeis, né, daqueles fatores que ocorrem aí, vamos dizer assim, na operação da empresa. Existem coisas que ainda a gente não aprendeu de uma forma mais detalhada, porque não se tem aí o trabalho diariamente. Mas se você for pesquisar normas brasileiras, outros assuntos vai estar relacionado do que a gente está falando aqui de perdas e ganhos, tá ok? Próximo slide. Então, o ganho representa o quê? Um resultado líquido, né? Favorável para a empresa. Então, eu ganhei, basicamente, é um resultado líquido. E aí, quando eu perdi, é um resultado negativo, né, pessoal? É um resultado desfavorável. Por quê? Porque eu estou perdendo. Então, o ganho representa um resultado líquido, favorável resultante de transações ou eventos não relacionados com as operações da empresa. Tá? Então, o caso interessante é de doações recebidas pela empresa, que pode caracterizar como patrimônio. Tá? Isso aqui, se eu ganhei algo, eu posso registrar, tá, pessoal? Como também a parte da doação, né? Pode ser feita para quê? Para fortalecer o patrimônio da empresa. É como as meninas falaram, né? Existe essa questão da venda de um ativo imobilizado que ele não estava especificado para venda, tá? Existe uma classificação, tá? Então, dentro dessas questões de doações recebidas, né, e doações concedidas, basicamente se tem aí uma conta específicas para a gente estar fazendo o lançamento, tá? Isso aqui, pessoal, vocês podem depois pesquisarem, né, para quem quiser obter maiores detalhes, sobre a questão daquelas doações, né, que as empresas fazem, principalmente para as empresas, não vou dizer empresas, mas entidades, tá? Antigamente tinha as doações para partidos políticos, não sei se vocês já viram. Eu até cheguei a trabalhar, fiz a contabilidade de um vereador em Sinop, que tinha coisas que eu não conhecia. Então, a empresa estava doando um valor X para um vereador, né? Ter lá suas atividades, buscar votos, que seja. E aí a gente tinha o registro dessas doações. É claro que aí se tem a questão dentro das declarações, tá? Declarações de imposto de renda pessoa jurídica, que aí entra a questão dos lançamentos, mas dentro dessa parte de doações recebidas ou concedidas, a gente tem um registro aí já especificado para a contabilidade, tá ok? Próximo slide. Então, pessoal, a gente pode notar que os ganhos, eles não podem assemelhar-se à receita, tá? Por quê? Porque os ganhos é algo, né, que não estava sendo esperado, como vocês falaram sobre as perdas, tá? E perda não pode assemelhar-se às despesas, tá? Embora todos os ganhos e perdas não sejam não operacionais, não é correto denominá-los como receitas não operacionais ou extraordinárias, tá? Tendo em vista que a definição aceita da receita proveniente de venda ou prestação de um serviço, tá? Esse comitê aí, pessoal, o AICPA definiu perdas como excesso de toda ou uma parte dos custos dos ativos sobre as receitas respectivas, né? Que fala, se existir quando os itens forem vendidos, abandonados, parcial, destruídos, em consequência de sinistro de alguma forma, alguma outra forma abaixada. Aquilo que eu falei para vocês, né? Seriam questões de sinistros, consequência, onde a gente não tem, basicamente, a definição. Quando que eu vou lançar lá um sinistro? Quando vai acontecer? A gente não sabe. Então, basicamente, a gente tem aí já uma especificação dentro da questão da contabilidade. Então, não é nem receita, tá? O ganho e perdas não é classificado como despesa, tá? Então, a American Coaching Association definiu como custos que não são benéficos para a atividade produtora de receitas da empresa, tá? Então, basicamente é isso, é alocado, né? Aquilo que eu ganho, ele pode ser, basicamente, não colocado para a operação da empresa, pode ser colocado para outro setor, mas essa associação, ela definiu como custos que não são benéficos para uma atividade produtora da organização, tá ok? Próximo slide. Então, perda ou ganho não deveria ser confundido com os ajustes de períodos anteriores. Por quê? Como eu falei para vocês, não se tinha prévia,
né, pessoal? Não se tem a prévia de quando isso pode acontecer. Então, perda de valores de ativos não previstas são, sem dúvidas, perdas, mas se tivesse sido previstas, né, talvez tivesse sido alocada como despesas. Então, só para vocês perceber, né? Então, se fosse previstas, seriam alocadas como despesas. Como não dá para prever, então a gente coloca aí como perda, tá? Então, a opinião aí da APB 20 de 1971 limitou realmente as correções dos relatórios de períodos já encerrados. Então, como eu sempre falo para vocês, pessoal, sempre existe alguma alteração ou outra. É como ajuste, né, no ICMS. Não sei se vocês já cadastraram lá no regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso. É importante que vocês se cadastrem lá para vocês receber todas as atualizações de regulamentação do imposto ICMS, tá? Então, lá fala sobre as correções, os ajustamentos. Eu não sei se vocês já viram, mas o governo do estado, ele deu uma alteração, né, no imposto do ICMS, justamente na questão aí de alguns produtos ou serviços para diminuir para o consumidor, tá? Então, existe algumas limitações, sempre vai ocorrer, né? Como eu falei para vocês, inicialmente a contabilidade, ela exige, é uma ciência social que pode se alterar, tá? Então, limita algumas correções, principalmente em relatórios contábeis de períodos já encerrados, tá? Então, dentro dessa questão, a gente tem que ficar atento para essas correções, tanto de perda, o que eu posso considerar como perdas ou ganhos para minha organização, tá? Próximo slide. Então, em relação a certos tipos de mudanças contábeis, né, em que a vantagem ela é maior do que as desvantagens, sobre a questão aí da mudança, né, do método EPS, eu acredito que vocês já viram sobre essa questão, da avaliação do inventário para outro método, tá? Existe a questão da mudança no método, também de contabilização para contratos de construção de longo prazo, tá? Qualquer mudança que vai ser realizada também simultaneamente quando uma empresa pela primeira vez publica relatórios contábeis, tá? Com qual finalidade? Obter capital adicional para investidores, principalmente isso aqui é para empresas que têm aí ações, né? Cotas na Bolsa de Valores, ações à disposição, combinação empresarial e registros de ações e títulos. Isso aqui nada mais é dentro daquela questão de aquisição de títulos, né? Como eu falei para vocês, de outras empresas, tá? Então, dentro dessa parte teórica, então, em relação a certos tipos de mudanças contábeis, existem várias vantagens que supera as desvantagens. Aquilo que a gente fala sobre a questão do custo-benefício, tá? O quanto eu vou ter de custo para me obter um benefício? É a mesma coisa de um remédio, né, pessoal? Existem remédios que você pode tomar ele, mas ele pode te dar uma reação, mas ele vai resolver o problema, né, pior que tem, né, ou maior que tem. Então, é necessário a gente verificar essas mudanças contábeis, né? O que vai diferenciar dentro da contabilidade, que vai trazer aí uma maior clareza, tá ok? Próximo slide. Então, pessoal, já quase finalizando aqui, todas e demais mudanças devem ser retratadas no demonstrativo corrente, ou seja, o que é retratado? Corrigido, tá, pessoal? De forma acumulativa. Então, a gente verifica aí essa parte complexa, tá? Dentro dessas questões de item extraordinário, como eu falei para vocês, existem muitos detalhes, né? Que isso aqui posteriormente vocês podem estudar. Basicamente, desses itens extraordinários dos ajustes de exercícios anterior, tá? Ou seja, como que eu posso corrigir? Então, existe aí algumas normas trazendo instruções, tá? Tanto das mudanças de princípios e procedimentos das operações descontinuadas de uma organização, tá? Próximo slide. Acabou? Então tá. Pessoal, basicamente era o que a gente teria para hoje, tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Fica à disposição. Como eu falei para vocês, teoria é isso mesmo, né? É debate, a gente conversar, mas eu acredito que vocês já estão aí todos já com conhecimento, né? Dessa parte aí, não muito, mas o básico. Sempre eu falo para os alunos, tente entender, né? Por quê? Porque alguns alunos querem decorar, né? Ou querem só ganhar nota. Pessoal, é importante a gente saber e explicar, né? Se alguém chegar e perguntar, você é contador, você é contadora, me explica um negócio. A gente saber explicar. Por quê?
porque a gente não vai saber tudo, tá, pessoal? Pode acontecer de vocês me perguntarem alguma coisa e eu não souber. Aí o que eu vou buscar? Né? Vou buscar um profissional, buscar o professor Ivan, buscar outro professor, até eu tirar a dúvida de vocês. Então é importante a gente conhecer dentro desse contexto aí da contabilidade vocês serem diferencial, tá? Por quê, pessoal? Só se formar, ter diploma, isso não é tudo. É necessário a gente ter conhecimento. Como que a gente tem o conhecimento? Basicamente, pesquisando, perguntando, fazendo leitura, e isso vai agregar valor para vocês. É muito importante e vocês vão ver que a contabilidade é maravilhosa, tá, pessoal? Por isso que eu falo para vocês, né? Sempre repito, além de contabilidade, como eu falei para vocês, para alguns aí, sou engenheiro civil também, trabalho mais na parte contábil, tá? É onde eu tenho aí mais, vamos dizer assim, pessoas buscando, né, sobre essa informação da ciência social da contabilidade. É o que a gente está orientando, tá? Trabalho também na parte da engenharia, sim, mas o maior foco, né, o maior rendimento que eu tenho é da parte contábil e vale a pena, tá? Lembrando que vocês viram lá que nós temos o grupo de serviços, né? Vagas e estágios que eu coloco lá para você. Então, não é só para o acadêmico, né? Eu sempre tento pedir que só entre acadêmico, posteriormente se tiver uma vaga para um parente, aí ele vai lá e faz o compartilhamento. Mas só para vocês terem ideia, existe muitas vagas que não estão sendo preenchidas, tá, pessoal? Por quê? Porque a empresa está precisando de um profissional um pouco mais qualificado. É igual a mão de obra, né, na construção civil. Está faltando pedreiro, está faltando aí servente, está faltando aí mestre de obra. Justamente por quê? Justamente por causa desse lado pessoal, né, do profissional buscar conhecimento, tá? O que as empresas estão fazendo? Estão buscando o Senai, para o Senai ministrar um curso e uma palestra para depois contratar esse funcionário. Então é importante a gente conhecer, tá? Pelo menos básico, tá, pessoal? Porque a gente sabe que é extenso. A gente mesmo, como contador, professor, a gente sabe que existe muita coisa da contabilidade, mas a gente ter ali o básico conhecimento e, caso futuramente precisar a gente utilizar e a gente não souber, a gente pode tanto fazer uma leitura prévia, buscar, né, através de livros, da internet que está aí, e também o auxílio de um profissional aí, de um professor, de algum colega que saiba um pouco mais do que a gente, tá ok? Pessoal, alguma pergunta, dúvida? Tranquilo? Então tá, quero agradecer vocês, tá, pela aula de hoje, por estar aqui acompanhando, lembrando que no próximo dia, deixa eu ver aqui, dia 8, né? É dia 8? É dia 8 do... dia 8 vai ter a atividade, porque amanhã é feriado, vocês teriam essa atividade da evidenciação, né? E aí, na terça-feira, basicamente, pessoal, a gente poderia fazer o seguinte, que, na verdade, eu acredito que o professor sempre passa para vocês fazerem essa leitura prévia, né, e fazer a atividade. Senão eu ia ver com vocês para a gente só alterar essa data de segunda-feira da leitura, mas daí não vai dar certo, vai ter que ser terça mesmo para o dia 9. Senão a gente deixaria nossas aulas sempre segunda-feira, passaria essa evidenciação contábil para terça e a apresentação do grupo, né, que é a Layara e Vanete Franciele para segunda, mas qualquer coisa vocês que sabem aí, tá? Vocês queriam deixar essa data mesmo, apresentar segunda ou apresentar terça? Por mim, tanto... Para mim ficaria melhor na segunda, mas aí eu queria ver com vocês como que está o planejamento de vocês. As meninas aí podem até se pronunciar, né? A Layara e Vanete Franciele, vocês querem apresentar mesmo na terça, que vai ser dia 9, ou vocês queriam apresentar na segunda-feira? Só vai mudar de um dia para o outro, tá, pessoal? Mas eu acredito que até no domingo vocês já estariam aí com o conteúdo pronto, né? Querem falar algo? Apresentar na terça? Até a segunda-feira, né? Pode ser, pessoal, tranquilo, como eu falei para vocês, tá? A gente deixa, então, conforme está aqui o calendário, e aí na próxima segunda-feira a gente não teria aula, justamente porque vocês iriam fazer essa leitura, né? E aí na terça-feira a gente volta com a apresentação do grupo aí da Layara e Vanete Franciele, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Dúvidas? Não? Então tá. Pessoal, então agradeço vocês. Boa segunda-feira, boa semana, bom feriado amanhã, tá? Se cuidem.
Então, a gente volta na terça, tá? Então, na segunda, vocês fazem atividade, na terça, a gente volta com a nossa aula síncrona, com a apresentação de vocês. Qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida, pergunta, a gente está à disposição. Vocês podem perguntar tanto no particular, tá? Tanto no grupo. Sempre eu respondo mais no particular, porque às vezes a sua pergunta ela não é mais, vamos dizer assim, individual, né? Quando é algo mais geral, aí a gente coloca lá no grupo. Mas vocês podem fazer pergunta, entrar em contato com a gente aí no WhatsApp, tá ok? Pessoal, um abraço, muito obrigado e até mais.